Gente, você sabe qual que é a diferença do veneno para o remédio? É a dose. É a dose, né? É a dose. A gente fala isso e é verdade. O risco da automedicação é tão grande que você, exagerando na dose, você se mata. A gente vai conversar sobre a automedicação, mas veja antes esse VT. Veja lá. Nos dias de hoje, uma das práticas mais comuns entre os brasileiros é a de se automedicar para tirar algum mal-estar do corpo. No Brasil, cerca de 35% dos remédios vendidos nas farmácias são adquiridos sem receita médica. E apesar de ser algo normal, a longo prazo, os efeitos da automedicação podem se manifestar em nosso corpo, como intoxicações, falta de efeito, reação alérgica e até mesmo dependência. O acúmulo de medicação sem acompanhamento médico pode trazer graves problemas estomacais, digestivos e até neurológicos. Dependendo do medicamento usado com frequência, estes sintomas podem se tornar algo maior e afetar a vida da pessoa. É importante lembrar que os remédios são legalizados e têm a intenção de nos curar de alguma doença. Por isso, é sempre importante que a população procure um médico quando sentir algum desconforto, ao invés de usar um remédio que mal se sabe sua eficácia e risco. Vamos falar mais sobre esse assunto agora, no nosso Papo Reto. Olha, isso é muito importante, é importante a gente trazer para conversarmos com alguém que realmente pode nos ajudar. E eu converso agora e recebo aqui na Rede Vida o Dr. Hélio Castelo. O Dr. Hélio Castelo é cardiologista, intervencionista do Grupo Angiocárdio, né? Tem mestrado em cardiologia pela Unifesp, MBA em gestão hospitalar, membro titular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro fundador da Sociedade Latino-Americana de Cardiologia, né? Como eu disse, intervencionista hoje. E hoje ele é especialista e diretor do Grupo Angiocárdio. Ele vai falar, eu recebo aqui com muita alegria, agradeço muito o senhor. Doutor Hélio, seja muito bem-vindo, obrigado por estar conosco aqui na Rede Vida, obrigado pela sua presença. É um prazer, padre, é um prazer estar com vocês de novo. Doutor Hélio, a gente vai falar sobre automedicação e no VT que foi mostrado no início, fala que a maior parte, né, claro, a maior parte dos remédios que estão à disposição na farmácia, as pessoas procuram sem uma orientação do médico. Mas eu pergunto para o senhor, qualquer medicação, qualquer remédio, tem posologia, tem indicação, precisa de uma orientação do médico? Precisa dessa prescrição do médico? Olha, padre, teoricamente todos os medicamentos precisariam de uma orientação médica. Sim. Além da orientação médica, é importante que a pessoa saiba os riscos daquela medicação. Então, por exemplo, uma medicação em casa, o que acontece? Como a tua própria matéria falou, 1/3, pelo menos, das pessoas, né, ou dos remédios que se tomam, são sem prescrição médica. E aí o que acontece? Você começa a tomar aquele remédio, seja lá um antibiótico, seja um analgésico, e você toma 1, 2, 3 comprimidos e larga lá em casa. E aí corre o risco de uma criança pegar e tomar, corre o risco daquele remédio ficar vencido. Quer dizer, tem outros riscos também que a gente, se a gente for falar aqui, a gente vai passar o dia inteiro falando dos riscos daquela medicação. Tanto que eu falo que a medicação chama droga por causa disso, por isso que é droga. É verdade. Porque, como você falou no começo, né, padre? Ela pode ser para o bem e para o mal, né? É verdade, é verdade. Doutor, qual que é o risco o que pode acontecer tomando uma medicação sem a orientação, né? Qual que é o risco básico disso? Claro, a gente pode levar à morte, tá? Mas quais os riscos que uma pessoa pode correr? Então, os riscos principais são, primeiro, a ineficácia. Então, por exemplo, você está lá com uma dor, você toma um remédio e você acha que resolve. Na verdade, muitas vezes você não resolve, você mascara um sintoma mais grave. Quando se trata de antibiótico, nós temos o risco de causar uma resistência nas bactérias. Então, é muito comum, principalmente em mulheres, que mulheres têm infecção urinária com maior frequência, e pega e já toma o antibiótico, já começa a tomar antibiótico, nem colhe exame nem nada.
o que acontece? Depois da segunda, terceira vez, a mulher tem uma tendência, a pessoa, na verdade, pode ser homem ou mulher, não importa, é que mulher é mais frequente ter infecção urinária. Começa a ter uma infecção mais resistente, mais difícil de tratar. A outra coisa é você pode ter uma intoxicação. Você pode ter uma alergia àquele medicamento ou aquele princípio ativo, que não sabe. Tem remédios que têm 2, 3 princípios ativos, 2, 3 drogas dentro do mesmo comprimido. E se você tem alergia a algum deles, isso pode dar problema. Então, assim, são muitos os perigos, vamos dizer assim, né, da automedicação. Isso sem contar que, conforme a gente vai ficando mais velho, há uma tendência da gente precisar doses menores, porque o nosso organismo absorve de forma diferente. Então, o que acontece? A pessoa, ela automedica a vida inteira. Aí agora ela está com 70, 80, 85 anos e ela vai lá e toma o remédio como se ela tivesse com 20. E nós temos mais complicação por causa disso também. É um organismo diferente, claro. Doutor, dá para a gente saber, mais ou menos, quais são os remédios mais usados nessa automedicação? Os principais são os analgésicos, né? Que seriam a dipirona, aspirina, todos esses analgésicos para tirar dor, principalmente para dor de cabeça. É muito comum as pessoas se automedicarem com grande frequência, então muitas vezes a gente acaba tendo sintomas que vão ficando resistentes àquela medicação. Os antibióticos hoje em dia, padre, é um pouquinho mais difícil. Sim. Porque de uns anos para cá criou-se uma lei, ainda bem, criou-se uma lei que a gente tem que ter uma receita para comprar antibiótico. Mas mesmo assim ainda tem algumas farmácias que as pessoas conseguem comprar, principalmente as farmácias menores, na periferia, as pessoas conseguem comprar sem a receita. E a outra coisa também, tem 2 remédios que também é muito comum. O anticoncepcional, que as mulheres tomam anticoncepcional que a amiga tomava, que a vizinha tomava, né? Então passa a tomar. E também os antidepressivos, os medicamentos de controlado. Então, por exemplo, a pessoa tem insônia, não consegue dormir direito, e ela passa a tomar o remédio que o marido tomava, ou que o amigo tomava. Isso daí acaba, às vezes, causando problemas sérios. Nossa, o senhor está chamando a atenção numa coisa muito séria, muito interessante, essa observação do senhor. Enquanto o senhor falava, eu me lembrava, nós temos, parece contraditório, né? A gente tem aí, pedindo para as pessoas não se medicarem, mas nós temos propaganda na televisão, no rádio, de remédios, né? Toma esse remédio que a dor some, toma esse remédio que acaba a dor de cabeça, toma esse remédio que acaba a dor, a cólica menstrual, toma, né? Então, nós temos, comercialmente, nós temos aí uma propaganda feita para as pessoas tomarem remédio sem receita médica, né? Tem alguns medicamentos, padre, que a lei brasileira permite veicular propagandas, né? Que eles dizem que são medicamentos de consumo, né? Que são aqueles remédios que a hora que você entra na farmácia, está na prateleira, você não precisa nem falar com a balconista, você vai lá e pega, né? Mas o que aconteceu? Com isso, aumentou muito o número desses remédios. Então, a gente chega lá na farmácia, parece que a gente está no mercado, né? E cheio de remédio. Acontece que eu levo o remédio para casa, aí eu tenho uma criança em casa, eu tenho uma pessoa mais velha, ou tenho uma pessoa alérgica, e ela acaba consumindo, ou todo mundo consome, ou tem um consumo assim, sem controle. E você não resolve o problema, né? Não resolve a causa da dor, muitas vezes. Doutor, eu vou pedir licença ao senhor, eu vou parar rapidinho, aqui só um pouquinho, e vou conversar com a Renata e já volto aqui para a gente continuar conversando. Gente, fala uma coisa, doutor, eu estou conversando com o doutor Hélio Castelo. O doutor Hélio Castelo está nos deixando por dentro dos perigos da automedicação. Doutor, eu ia perguntar para o senhor, é obrigatório que cada farmácia tenha um farmacêutico, não só um balconista, né? Um farmacêutico. O farmacêutico, ele pode orientar e pode ajudar para que a pessoa possa comprar um remédio? Sem dúvida, é fundamental ter o farmacêutico,
E o farmacêutico ele pode orientar uma série de coisas. Primeiro, ele vê se a receita está correta, obviamente, porque todos nós somos passíveis de erros e a gente pode errar na miligramagem, etc. Segundo, ele analisa a interação de medicamento. Então, por exemplo, às vezes eu dou uma medicação para o paciente e ele passou num outro médico que deu uma outra medicação e os dois remédios interagem, aumentando o risco de uma complicação, de um efeito colateral. Ele pode orientar também, olha, esse medicamento é melhor tomar com o estômago cheio, com o estômago vazio. Quer dizer, o farmacêutico é fundamental que tenha dentro de uma farmácia, obviamente. Doutor, na verdade, o senhor falou da intoxicação. Quando a gente fala em intoxicação, a gente pensa, deu uma coceirinha, mas intoxicação por automedicação pode ser algo muito grave, né? Levar à morte, né? Pode. A intoxicação é absolutamente variável, né? Geralmente essas coisas que dão coceira, assim, é mais efeito colateral, né, do medicação. A intoxicação, que geralmente está relacionado à superdosagem, né, uma dose mais alta do que o organismo deveria receber, pode dar efeitos gastrointestinais, então aumenta a chance da pessoa ter diarreia, vômito, náusea. Dependendo da medicação, faz ela ficar com a parte de consciência deprimida, principalmente quando a gente pega aqueles medicamentos de tarja preta. Existem medicações, por exemplo, os anti-inflamatórios, que são os remédios muito usados para entorse, para dor no joelho, dor na perna, etc. Elas têm maior chance de insuficiência renal. É uma das grandes causas, padre, de insuficiência renal que leva à diálise, principalmente em idosos. Então, é muito comum, por exemplo, o idoso, ele tem dor de artrose, etc., ele começa a tomar anti-inflamatório de rotina. Então, a gente começa a ver, quando chega no consultório, a gente vê que está perdendo a função renal. E algumas vezes é irreversível isso. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado mesmo. Nossa, muito cuidado. Doutor, o senhor acha que com a pandemia as pessoas procuraram se automedicar mais? Deixaram de procurar um médico, começaram a se automedicar? Nós achamos que sim. Tem algumas coisas que aconteceram com a pandemia que a gente tem reparado. Uma é a automedicação. A outra coisa, por exemplo, é o paciente deixou de procurar seu médico com medo de ir ao hospital, ao consultório, e aí ele parou a medicação também, para o tratamento, porque para de tomar o remédio para pressão, etc. Então, essas coisas a gente tem percebido bastante, viu, padre? Aconteceu. Só que tem que pensar um lado bom da pandemia, entre aspas, se é que tem um lado bom, né? Sim. Mas hoje nós tivemos muito mais consulta por teleconsulta. Isso! E hoje já é possível, coisa que não podia antes, eu posso mandar uma receita direto do meu computador para o paciente e o paciente ter aquilo formalizado. Então, é possível isso. Antigamente não podia. Então, se tiver dúvida, fale com o seu médico, porque ele sabe o que é melhor para você. Doutor, nessa questão da automedicação, a gente às vezes acha que o perigo, o risco da automedicação está, de repente, eu engolir, tomar um remédio e tal. E as pessoas não veem também risco, às vezes, numa pomada, né? Eu, às vezes, vejo um abuso muito grande nessas pomadas, cremes com muito corticoide. As pessoas exageram também nisso, né? Então, existe também um risco muito grande desse uso externo, tópico também desses medicamentos, né? É isso, os medicamentos tópicos, as pessoas acham que não são medicamentos. Sim. Então, o medicamento tópico, ele tem o problema da irritação local, porque eventualmente pode ter algo que irrita. Existem algumas pomadas, por exemplo, que elas são fotossensíveis. Então, se a pessoa passa a medicação na mão, por exemplo, e sai no sol, ou até em luz muito forte, ela pode manchar a pele. Então, tem isso. Outra coisa que acontece muito com automedicação dermatológica é que você começa com umas manchas lá, sei lá, alguma coisa na pele, e você passa uma pomada errada, essa pomada altera a lesão e aí fica mais difícil do dermatologista fazer o diagnóstico. Então, tem que se evitar, de um modo geral,
o ideal é evitar a automedicação de tudo quanto é jeito. Doutor, e o maior risco, aliás, o maior escândalo da automedicação nós vimos ultimamente com remédios ineficazes para Covid, né? A gente viu uma explosão aí de vermífugo, a gente viu uma explosão aí de remédio para malária sendo usado sem comprovação científica, ou seja, e as pessoas buscando. Eu li semana passada que o número foi mais de 2.000%, que aumentou o número de pessoas procurando o vermífugo específico, né? Ivermectina. A ivermectina. Então, ficou muito evidente essa automedicação nessa pandemia, né? Aí vem uma outra coisa paralela, que é a politização da pandemia, né? Sim. Que aí a gente passaria um dia inteiro falando também, aqui. Mas, é verdade. Enfim, as pessoas têm que cada vez mais procurar um auxílio médico, Sim. Principalmente agora com o Covid, porque a doença ela pode se manifestar de formas muito diferentes, padre. Sim. Eu tive pacientes com Covid muito leve, como se fosse realmente uma gripinha, e para esses casos a gente não faz quase nada, a gente dá um antitérmico para tirar febre, um analgésico para tirar dor muscular, e essas medicações que você está falando, até agora não tem nenhuma comprovação, a gente não usa. Existem pacientes que logo no começo do Covid, a gente colhe uma série de exames de sangue e a gente começa a perceber que o paciente está com uma tendência a ter uma doença mais grave, porque ele mostra maior inflamação, maior risco de trombose. Então, esses pacientes, alguns têm que internar, e mesmo aqueles que não são internados, às vezes a gente tem que entrar com algumas medicações para evitar a complicação. Mas não existe nenhum remédio que mata o vírus. Então, isso tem que ficar bem claro. E o senhor tem uma população tão grande que te assiste, então é muito bom você ter citado isso, porque não existe nenhum medicamento mata o vírus até agora. Infelizmente, porque se cloroquina matasse, nós seríamos os primeiros a receitar. Nossa, doutor, eu fico tão feliz do senhor trazer essa informação e abalizada de um cientista, de um pesquisador. Isso é tão bom a gente escutar e é tão bom a gente trazer o senhor aqui no programa, falando para milhões de pessoas nesse momento e trazendo, né, mostrando, ó, é com o médico, é procurando o médico, é indo atrás do especialista, do profissional. Eu queria agradecer muito o senhor, muito obrigado. Mais uma vez o senhor nos atende de uma maneira tão solícita e tão generosa. Agradeço mesmo, agradeço. Vou dizer ao senhor, eu vou ainda importunar o senhor muitas vezes para o senhor voltar aqui para falar com a gente. Agradeço imensamente. Quero deixar aqui, gente, registrado aqui, ó, o Instagram do grupo Angiocardio. Atenção, @Grupo Angiocardio. Grupo Angiocardio. Procura no Instagram aí e até para entrar em contato com o Dr. Hélio Castelo. Agradeço imensamente ao senhor. Muito obrigado por o senhor dispor do tempo do senhor, que é tão corrido o senhor colocar ele à disposição nossa aqui. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. E fiquem bem, cuidem-se. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado, muito obrigado. Os Estados Unidos tem uma maneira, como o sistema de saúde é muito complicado, né? Muito complicado, assim, as pessoas têm que ter plano de saúde e o dinheiro. O Wilson viaja sempre para Nova York, ele sabe disso, né? Então, na verdade, se você não tem dinheiro, você não tem médico. E lá tem as farmácias, tem tudo. Uma coisa interessante também nos Estados Unidos é quando